Quero falar com vocês hoje sobre ter uma nova mentalidade. É fácil sentir que a vida está parada, que não vamos seguir além daquilo, que não conseguimos nos livrar do vício, não melhorou a saúde, não realizou um sonho, a porta ainda não se abriu. O que nos segura às vezes são os nossos pensamentos. Jesus disse em Mateus 9,17: não se põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. As vasilhas naquela época, elas eram feitas de couro. Quando elas envelheciam, o couro ficava rígido, duro. Então, se você colocasse vinho novo nelas, elas iam se expandir, crescer, e a vasilha de couro ia quebrar, explodir. Ou seja, não dá para ter uma nova vida com pensamentos ultrapassados. Se você acha que você já chegou ao máximo, então você já chegou ao máximo. Se você acha que o problema é grande demais, então ele é mesmo. Se você acha que nunca vai conhecer a pessoa certa, então não vai conhecer mesmo. Não é que Deus não tenha as bênçãos, favor, crescimento, é que a sua vasilha de couro já está velha. Você tem que adotar uma nova mentalidade. Comece a crer mais, comece a sonhar mais alto, a esperar por algo muito maior na sua vida. Você não é limitado pelas circunstâncias, pela pandemia, pelo seu chefe, pela forma como você foi criado. Um toque do favor de Deus na sua vida vai te levar muito adiante. Deus pegou Davi, um jovem pastor de uma família de baixa renda, e o transformou em rei. Ele deu a Abraão, a Sara e filho, quando eles tinham quase 100 anos. Ele curou minha mãe de um câncer terminal. Ele nos deu este prédio quando as nossas chances eram muito baixas. Ele preparou coisas para o seu futuro, que vão te deixar maravilhado, entusiasmado. Paulo disse, em Efésios 2,7, Deus vai mostrar as eras que hão de vir, com a incomparável riqueza de sua graça. Estamos vivendo da era do qual Paulo falou. Nós estamos nas eras que hão de vir. E agora que Deus nos mostrará uma incomparável riqueza de graça, uma graça que nunca vimos antes até então. Mas a minha pergunta hoje é: a sua vasilha de couro está te impedindo de receber um novo vinho? Seu pensamento limitado está impedindo o que Deus venha derramar, a totalidade do que Ele tem guardado para você? Por que você não adota uma nova mentalidade e diga: Deus, eu não vejo como, mas eu sei que o Senhor dará um jeito na minha vida. O diagnóstico médico não é bom, mas eu sei que o Senhor é quem me cura. Estou tendo problemas financeiros, é verdade, mas eu creio que a riqueza vai vir. Meu sonho parece quase impossível, mas eu sei que o Senhor pode abrir portas que ninguém pode fechar. Em Atos capítulo 3, havia um homem paralítico. Desde o dia que ele nasceu, todos os dias, as pessoas o carregavam para a porta do templo, para ele pedir esmolas. Ele fazia isso há anos na vida dele. Tudo que ele sempre fez foi acordar, ir ao templo e pedir dinheiro às pessoas. Ele já estava preso a uma rotina ruim na vida dele, apenas seguindo o curso da vida, sem esperar que nada fosse mudar. De certa forma, ele tinha uma desculpa: sou paralítico, tenho uma desvantagem, não tenho o que os outros têm, eles têm dinheiro, eu não tenho. Quando alguém passava por ele, ele levantava o copo e pedia: tem algum troco? Você pode me ajudar? De vez em quando, alguém dava uma moeda a ele. Então, outra pessoa passava, sempre eram as mesmas coisas. Ele levantava o copo, balançava as moedas. Esse copo era a imitação da vida dele, era como ele sobrevivia. Durante o dia todo, centenas de vezes, pessoas entravam, saíam no templo. Ele nem pensava, já era um piloto automático. Ele só repetia as mesmas coisas, levantava o copo e balançava. Um dia, Pedro e João foram ao templo orar naquele dia. Ao passar pelas portas, eles viram aquele homem fazendo as mesmas coisas, das mesmas vezes. Então ele levantou o copo dele e pediu dinheiro.
A maioria só passava às vezes direto, sem dar muita atenção àquele homem. Mas Pedro parou e olhou para aquele homem. O homem olhou para Pedro, achando que ele ia ganhar algo diferente, algo surpreendente. Mas Pedro disse a ele: não tenho prata nem ouro. Pedro estava dizendo a ele: abaixe o seu copo, porque o que Deus vai fazer agora pela sua vida não cabe dentro desse copo. Tenho certeza que a princípio ele ficou meio decepcionado. Cara, por que você parou aqui? Por que me criou cheio de esperança? Se você não vai fazer nada por mim, se você não vai me dar um dinheiro, se não vai fazer o que eu quero. Pedro então disse a ele algo surpreendente: não tenho prata nem ouro, mas em nome de Jesus Cristo, ande. Pedro não pediu a permissão daquele homem. Ele não disse para aquele homem: você tem que tentar andar, eu acho que talvez você esteja curado. Ele segurou a mão direita daquele homem e o puxou para cima. Posso ver aquela cena toda acontecendo, o copo caindo, as mulheres se espalhando, ele sem saber o que estava acontecendo. Isso até então nunca tinha acontecido. Ninguém nunca tinha colocado fé no coração daquele homem. Nunca ninguém tinha dito a ele que ele poderia andar. A vasilha de couro dele, o pensamento dele ficou martelando nele: esse Pedro está mandando eu me levantar. Ele não está vendo que eu sou um paralítico? Ele não está vendo que o meu copo me deixa limitado? Que a minha rotina diária é só pedir esmolas? Sou disfuncional, tenho uma desvantagem? Porque esse Pedro está mandando eu fazer uma coisa que eu não posso fazer. Enquanto o homem pensava isso, tentando entender, Pedro o puxou. Instantaneamente as pernas dele ficaram curadas, os ossos dele, os tornozelos começaram a se fortalecer. Ele não conseguia acreditar. Ele começou a andar, depois a correr, a pular, a dançar e agradecer a Deus. É importante notar nisso tudo que ele teve que baixar o copo antes de receber o milagre. Então ele esperava receber mais moedas, mas Deus tinha uma bênção que ele nunca mais usaria aquele copo. Ele estava esperando receber moedas para poder comprar talvez uma muleta nova, mas Deus estava pensando: tenho um novo par de pernas para você, vou fazer algo que você nunca viu na sua vida, vou te mostrar a incomparável riqueza da minha graça. Quantos de nós, assim como esse homem, seguramos os nossos copos? Podemos não ser paralíticos, não estamos pedindo esmola, mas estamos presos a uma rotina ruim, sempre limitado, fazendo as mesmas coisas, sem esperar por nenhuma mudança. Já passamos por tantas decepções, por conflitos, e agora baixamos as nossas expectativas, esquecemos os nossos sonhos. Usamos aquilo tudo que não deu certo como desculpas para ficarmos presos aonde estamos. Não poderei ter um ano abençoado, Jean. Estamos em uma pandemia. Estou tentando sobreviver. O diagnóstico médico veio muito ruim. Não consigo mais largar o vício. A bebida está me destruindo. Todos na minha família sofrem com isso tudo, Jean. Deus está dizendo hoje para você: livre-se do copo. As bênçãos que Ele guardou para você não cabem dentro desse copo. Enquanto você estiver a mentalidade do copo, você ficará sentado na porta do templo, achando que depende da misericórdia das pessoas, da bondade das pessoas, esperando que alguém vai lhe trazer uma oportunidade. Você não precisa dos outros. Sim, Deus às vezes vai usar pessoas, mas elas não são a sua fonte. Pare de procurar o seu primo, seu vizinho, seu pastor. Vá procurar a Deus.
As pessoas têm limitações, mas Deus é ilimitado. As pessoas te proporcionam um reparo a curto prazo na sua vida, mas Deus pode tirar a sua paralisia e te fazer andar novamente, tirar suas dívidas e te fazer você emprestar, tirar esse vício e te dar liberdade, tirar a sua doença e te deixar saudável, tirar a necessidade e te dar riquezas na sua vida. Pedro segurou no braço daquele homem e o puxou para cima. Se ele não tivesse forçado a se levantar, o homem nunca teria andado até então, nunca teria visto o milagre. Se ele tivesse ficado lá sentado, pensando, esse copo aqui está bom, a menos estou sobrevivendo, eu nunca consegui andar, já nasci assim mesmo. Não, Deus me mandou hoje aqui para te puxar também. Pare de inventar desculpas, pare de inventar razões para justificar os fracassos, porque você não teve sucesso, porque te abandonaram, porque o casamento está falido, porque não melhora, porque não está livre, porque não se casou, porque não consegue avançar na sua carreira. Livre-se, é desse copo da sua vida. Você não foi criado para receber uma moeda aqui, uma outra ali, apenas só sobrevivendo dia após dia. O que Deus vai fazer na sua vida não vai caber no seu copo. Você pode ter limitações, mas Deus é ilimitado, aleluia. Ele vai fazer algo que você nunca viu. A Bíblia diz em Malaquias 3: vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que não terão nenhum de recolhê-las. O copo não consegue guardar as bênçãos para você, a graça, a cura que pertence a você. Pedro então mandou o homem baixar o copo, dizendo que não tinha prata nem ouro, para poder mostrá-lo que essa mentalidade limitada os impediria de receber tudo que eles teriam. Seu pensamento está limitando a sua vida? Está deixando de receber graça, cura, novos relacionamentos? Por que você está segurando esse copo? Esperando um trocado, uma esmola, enquanto Deus quer mostrar a incomparável riqueza de sua graça. Não entre esse ano com expectativas baixas na sua vida. Tenha uma visão mais ampla, alimente suas esperanças. Você precisa permitir que Deus te abençoe, aleluia. Foi isso que o meu pai e avô fez. Ele cresceu com essa mentalidade do copo. A família dele era muito pobre. Ele teve que largar a escola bem cedo na vida dele, para ele poder trabalhar bem cedo. Tudo que ele tinha visto na vida dele era derrota, necessidades e mediocridade. Parecia que o futuro dele seria sempre aquele mesmo. Mas desde cedo, ele sempre teve um chamado de Deus na vida dele. A minha avó, a esposa dele, foi uma das primeiras da família a entregar a vida para Cristo. O meu pai e avô foi um homem muito público, um homem muito bem sucedido e conhecido. Ele não tinha treinamento, nem dinheiro, nem conhecimento. Quando ele contou aos pais dele do desejo que ele tinha, eles disseram: Alberto, você está cometendo um grande erro, você vai falhar na vida, é melhor você ficar aqui nos ajudando na taberna conosco. Às vezes, boas pessoas na sua vida vão tentar te convencer a ficar segurando um copo. Eles têm um copo, têm limitações, já aceitaram aquela mediocridade. Você tem que ser firme e dizer: não, obrigado, esse copo não é para mim. Não vou desistir dos meus sonhos para me adequar a esta situação medíocre. Não vou deixar minha criação limitar o que eu posso fazer muito melhor na minha vida. Não vou baixar minhas expectativas para o que eu acho que vai acontecer na minha vida. Sei o que Deus, o Todo-Poderoso, que tem um grande plano para a minha vida. Não imponha limites a Deus, tire os limites de si mesmo. Quem disse que você não pode fazer algo incrível? Quem disse que você não pode montar o seu próprio negócio? Quem disse que você não vai melhorar? Quem disse que você não pode chegar aonde a sua família jamais chegou?
Deus está te chamando hoje para você seguir uma nova tendência, para fazer a diferença, para quebrar barreiras. Você não precisa desse copo. Pare de procurar o que você perdeu, o que você não tem, as coisas que não deram certo, a pessoa que te abandonou. Suas chances podem ser até baixas, mas você tem o Deus Altíssimo ao seu lado. Ele está soprando na sua direção agora mesmo. Você não está sozinho, você e Deus são a maioria, nada pode vencê-lo. O propósito dele para a sua vida irá se realizar. Concorde com Deus. Tudo o que ele precisa para começar é uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Sua fé nem precisa ser tão grande, basta um pouco de fé. Deus, eu creio que o Senhor me levará aonde não consigo chegar sozinho. Creio que vou ver a incomparável riqueza da sua graça. Meu pai e avô me contou que, ainda novo, ele decidiu que os filhos deles e também os seus netos não seriam criados na pobreza em que ele foi criado. O que aconteceu? Ele se livrou do copo. A vitória começa na sua própria mente, a riqueza começa no seu próprio pensamento. Ele tinha motivos de sobra para acreditar tudo aquilo, nada parecia promissor o futuro dele, mas é disso que se trata a fé, aleluia. Deus, eu creio que o Senhor pode abrir portas que eu não consigo abrir na minha vida, pode achar talento a mim que eu nunca tinha visto, pode fazer jorrar rios no deserto, pode pegar todo o mal planejado contra mim e transformar em bem. Sem nenhum cargo, ele teve que ir pedindo carona pela vida. Começou vendendo os seguros de porta em porta. Deus abriu uma porta atrás da outra na vida dele, então ele foi muito abençoado. Foi um obreiro fiel em outro ministério, é verdade. A minha tia mais velha, era líder de um ministério onde eu fui batizado com 8 anos. A minha mãe fundou um outro ministério também. Ela até hoje está à frente a Abaetetuba, onde eu estaria se o meu pai não estivesse se livrado daquele copo. Ele tinha diversas desculpas para viver derrotado. Somos pobres, estamos em crise, não tenho dinheiro, não tenho emprego, precisei largar a escola, não tenho dinheiro para nada. Deus sabia tudo que você iria enfrentar na vida, todas as situações ruins, as decepções, as mágoas. Se você se livrar do seu copo, Ele vai te recompensar pelos males da sua vida. Nada vai te impedir de cumprir o seu destino. Você seguirá direto para Ele, aleluia. Quando meu pai tinha 60 anos, fomos à casa de uma irmã dele, onde ele morou durante muitos dias da vida dele. Ele queria se lembrar do lugar e me mostrou onde ele cresceu. Ele me mostrou onde ele estudou. Antes de sairmos, ele deu uma volta no bairro para ver se encontrava algum dos velhos amigos. Então nós achamos o endereço e fomos até o local, até a casa desse amigo. A casa estava caindo aos pedaços, toda dilapidada, não parecia que nem estaria sendo habitada. Meu pai bateu a porta e um homem atendeu então. Eles não se viam há 40 anos. Nós entramos e nos sentamos num banco bem velho. Haviam diversos baldes no chão por causa das goteiras do teto. O chão estava cheio de buracos, as janelas da casa estavam quebradas, algumas remendadas. O homem disse ao meu pai que trabalhou por anos na estação das docas e ele foi demitido, não achava emprego desde então. Aquele dia ele deixou uma impressão muito em mim. Ele e o meu pai e avô tinham sido criados no mesmo ambiente, na mesma pobreza, na mesma escola, as mesmas dificuldades de vida. Mas o meu pai e avô conseguiu fazer a diferença. Chegou a um novo patamar da vida dele, trouxe prosperidade, riqueza para a sua família. A diferença é que o homem ficou segurando o copo, enquanto o meu pai se livrou do copo. O homem baixou as expectativas para se adequar àquele ambiente medíocre. Viveu dando desculpas, se contentando com a vida que tinha.
ele era até um bom homem, mas estava esperando as moedas, as migalhas, os favores, ficou preso onde ele estava. É interessante nisso tudo, que Deus não amava o meu pai mais do que amava aquele homem, não foi Deus que o manteve preso ali, foi o copo dele, foi a vasilha de couro dele, foram as atitudes dele. Ele não conseguiu ver o que Deus tinha guardado para ele. Quando você tem uma visão limitada, a sua vida fica limitada. É incrível o que pode acontecer quando você se livra do copos da vida, quando você amplia a sua visão, quando é ousado, quando crê em algo maravilhoso, maior, quando faz grandes orações, quando sonha alto. Deus disse em Salmos 81:10: abra a sua boca e eu o alimentarei. Você está pedindo moedas para que você possa sobreviver, enquanto Deus quer te dar pernas novas para que você possa correr. Porque você não se livra desse copo, você não é limitado pela forma como você é limitado, ou pelas coisas que não deram certo. Se isso for impedir o seu propósito, Deus não teria permitido. É só um teste. Você vai se contentar com um copo, vivendo com uma mentalidade limitada, ou vai fazer como meu pai, se livrar do copo e acreditar na grandeza de Deus te deu? Ainda dá para você se tornar tudo que foi criado para ser. Quando você concordar com Deus, Ele vai fazer acontecer o que você não consegue fazer sozinho. Ele abre portas que você não pode abrir. Ele faz a oportunidade, a sorte, as pessoas certas te encontrarem. Em 2 Reis, capítulo 4, tem a história de uma viúva. O marido dela morreu e agora ela não tinha mais como pagar as dívidas. Os credores iam pegar os filhos como forma de pagamento. Tudo que ela tinha de valor era um pequeno jarro de óleo. Então o profeta Eliseu foi lá e mandou que ela pegasse aos vizinhos, pedindo emprestados o máximo de vasilhas que conseguisse. Ele disse especificamente: peça muitas, consiga o máximo que puder. Ela coletou talvez dúzias de vasilhas e voltou. Eliseu mandou ela derramar um pouco de óleo que ela tinha em uma vasilha pequena. Não fazia nada sentido aquilo, mas ela fez. Ela encheu uma vasilha, depois outra e depois outra. O óleo nunca acabou, até ela encher todas as vasilhas. Ela saiu e vendeu o óleo e conseguiu pagar as dívidas e sobrou muito para sobreviver. Mas a frase-chave aqui é: mas peça muitas. Ela determinou o quanto de óleo ela ia ter. O óleo só acabou quando não havia mais vasilhas. Foi por isso que Deus disse a ela para pedir muitas. Se ela tivesse pegado o dobro de vasilhas que ela pegou, ela teria tido o dobro de óleo. E se ela tivesse dito: Eliseu, eu tenho esse copo aqui, vamos usá-lo, ela só teria tido aquele copo de óleo. Deus estava nos mostrando o seguinte princípio: se você abrir bem a boca, Ele vai te alimentar, aleluia. O Deus Altíssimo tem um estoque ilimitado, mas muitas das vezes, devido às decepções, à demora, às coisas que não deram certo, nós desistimos dos nossos sonhos, baixamos as nossas expectativas, nos acomodamos, não nos esforçamos mais, não cremos em grandes realizações, não cremos que vamos melhorar. Deus tem o óleo, mas nós não estamos nos esforçando em ter mais vasilhas. Não temos as vasilhas. Ele está dizendo hoje a você o que disse essa viúva: mas peça muitas. Não se permita receber pouco e ter pouco, aceitar pouco. Não viva com essa mentalidade do copo, do pouco. Nunca vou sair da dívida, Jean. Deus, me ajude a pagar minhas contas. Minha família nunca será unida. Deus, nos ajude a não nos matarmos. Não, ore por grandes realizações, por grandes coisas. Deus vai encher as vasilhas que você leva até Ele.
o problema todo não está no suprimento, o problema está na capacidade. A pergunta hoje é: você está impondo limites ao que Deus pode fazer na sua vida? Você está focado no que acha que pode acontecer, baseado apenas nas suas habilidades? Você está olhando para o natural, mas Deus é sobrenatural. Ele controla o universo, Ele parte mares vermelhos, Ele fez a água sair de uma rocha, Ele alimentou milhares com 2 peixes e 5 pães. Não baseie suas vasilhas no que você pode fazer, baseie no que Deus pode fazer. Conheço uma mulher que ela é mãe solteira, passou por problemas de saúde e por muitas dificuldades. Na casa dela foi danificada por uma forte tempestade, um temporal. Ela teve que reconstruí-la toda de novo. Mas apesar de tudo isso, ela ia à igreja todos os domingos com os filhos. Eles não tinham muito, mas sabiam que Deus estava ao lado deles, que Ele podia dar um jeito aonde não parecia ter jeito. Desde que o filho dela, Tony, era pequeno, ele sonhava em fazer faculdade. Não parecia que a sua mãe conseguiria pagar uma faculdade para ele. As chances eram muito baixas, mas ele não teve uma mentalidade de derrota. Ele poderia ter pensado: somos pobres, estamos em desvantagens, estou limitado. Mas ele se livrou daquele copo. Ele não inventou desculpas para poder se contentar. Ele não deixou ninguém o fazer desistir. Ele foi crescendo, dizendo aos meus amigos que ele iria ganhar uma bolsa, que o objetivo dele era fazer diplomacia. Os alunos olhavam para ele e riam, achavam que ele não ia conseguir, como se ele não tivesse jeito. Mas ele não se importava, ele só continuou acreditando, declarando, pensando como se fosse realmente acontecer. Quando ele se formou, a mãe dele me mostrou uma notícia sobre o filho, que falava de como ele tinha ganhado 1, 2, 5, nem outras bolsas não, mas ele ganhou 9 bolsas de estudo, que valiam a melhor universidade do Brasil paga. E não era só para graduação, mas também para mestrado e doutorado. Eu estava outro dia dirigindo lá no sul e vi a foto dele usando um chapéu de formatura. Quando eu vi, me surpreendi. Os 2 filhos receberam bolsa integral. Quando você se livra do copo, Deus abre as comportas dos céus. Você nunca viu, ouviu ou imaginou o que Ele tem guardado para você. Não deixe uma mentalidade limitada te impedir de ter a vida de riqueza que pertence só a você. Foi isso que aconteceu com os israelitas. Deus os livrou da escravidão e de Faraó. Ele os levou em direção à terra prometida, mas eles estavam reclamando, eram pessimistas, achavam que não iam conseguir. Eles acabaram vagando ao redor da mesma montanha durante 40 anos, ficaram condicionados pensando em nunca esperar por nada bom, nada grandioso, estavam em uma rotina de vida. Estamos presos aqui, sempre vamos ter que batalhar, sempre ter necessidades, dificuldades. Antes de entrar na terra prometida, Deus teve que mudar a mentalidade deles. Ele disse em Deuteronômio 2:3: vocês já caminharam bastante tempo ao redor destas montanhas. Ele anunciou que eles iriam sair daquela rotina e que Ele ia fazer algo novo, algo grandioso, que não iam só sonhar com a terra prometida. Eles iam viver na terra prometida. O importante é notar que Deus não os deixou entrar com facilidade. Ele não fez nenhuma grande surpresa a eles. Primeiro, Ele precisou mudar a mentalidade deles, alimentar a esperança, tirar a mentalidade do corpo, dar uma visão de riqueza, de vitória e de graça. Você pode estar sofrendo em algum assunto durante muito tempo da sua vida. Você já deu o seu melhor, já orou, creu, combateu o combate da fé, mas parece que nada mudou. Você se sente estagnado, como se nada fosse acontecer de novo. Deus está dizendo hoje o que disse a ele: você já caminhou bastante tempo ao redor desta montanha, deste problema. Ele vai fazer algo novo, algo que você nunca viu.
mas você precisa fazer sua parte e adotar uma nova mentalidade. Chega de que nunca vou me livrar desse problema, nunca vou me livrar desse vício, o obstáculo é muito grande, nunca vou conseguir ir adiante, nunca vou largar essa situação, nunca vou conhecer ninguém bom. Não deixe as vasilhas de couro te impedir de entrar na sua terra prometida. Não há nada mais poderoso que uma mente mudada. Você pode mudar de emprego, mudar de relacionamento, mudar de visual e até mudar de igreja. O calendário pode mudar de um ano, você entrar em um novo ano, mas se o seu pensamento for o mesmo, nada vai ser diferente, porque você não muda o seu pensamento. Saia da rotina que te prende, adote uma nova perspectiva. Deus vai pôr um fim ao que está te restringindo. Chega de vagar pelo deserto, chega de ver a terra prometida e não poder viver nela. Você vai entrar na sua terra prometida, vai ser melhor do que você imaginou. Você vai ver casas que não construiu, vinhedos que não plantou, promessas que já tinha até desistido vão se realizar, sonhos que pareciam impossíveis ainda vão acontecer. Quando você começar a pensar que já passou tempo demais, que nunca vai acontecer, diga a dúvida: eu mudei meu pensamento, sei que o que Deus me prometeu está a caminho, sou um crente, não fico duvidando. Diga ao medo: eu mudei meu pensamento, não vou viver preocupado, estressado, com medo, sei que Deus me tem sob a proteção dele. Diga a culpa, a vergonha e ao passado: eu mudei meu pensamento, não vou viver me condenando, escutando as vozes acusadoras. Eu estou perdoado, redimido, restaurado, tenho um futuro brilhante. Diga a falta de necessidade, a batalha constante: eu mudei meu pensamento, isso não é o meu destino. Vou emprestar e não pedir emprestado, vou prosperar e ter sucesso em tudo que eu fizer. A riqueza, a fartura, o crescimento estão vindo até mim, aleluia. Quando você começar a pensar que será apenas um ano normal, que não tem nada de bom te esperando, que não deve esperar nada de diferente, diga ao desânimo e às baixas expectativas: eu mudei de pensamento, este vai ser um ano abençoado, um ano farto, cheio de favor. Algo bom vai acontecer comigo. Quando você mudar o seu pensamento, quando começar a concordar com o que Deus diz, os anjos começam a trabalhar, os milagres são postos em ação, a cura, as conquistas, as graças vêm em sua direção. Meu desafio hoje aqui é que você não deixe a mentalidade do copo te impedir de ter uma vida abundante. O que Deus preparou para você não cabe dentro de um copo. Livres das baixas expectativas, pare de arranjar desculpas, pare de ficar onde você está. O versículo 3 continua dizendo: agora vão para o norte. Você já caminhou bastante tempo ao redor desse problema, agora você vão para uma nova fase da vida, para um novo ano, novas oportunidades, novos sonhos, novas conquistas. Se você se livrar do copo, eu creio e declaro que, como um homem paralítico, você vai ver Deus algo extraordinário, aleluia. Não serão umas poucas moedas que serão o seu sustento, serão novas pernas que te farão correr. Como a viúva, você terá uma provisão sobrenatural. Como os israelitas, o que te segurou até então está agora mesmo sendo afastado. Você vai entrar na sua terra prometida e agora vai ver o seu destino sendo cumprido, em nome de Jesus. Se você recebe, diga amém.